Pessoal, todo o Brasil aqui presente, bota seus estados para a gente olhar. Bota os estados. Estão gostando aqui da live, dão uma posição de ok. Nicodemos, cursos, inscrições abertas, Academia do Júri com Freio Criminal, o EVE vai estar em março, 6, 7, 8, lá em BH. É um curso maravilhoso, vale a pena, vocês vão sair renovados. Vamos continuar aquela pergunta, nós fazer o roteiro das testemunhas de defesa, Eves, que eu concordo, eu ia tocar nesse assunto, não é, a coisa está virando assim, ó, não é brincadeira. Se a gente hoje não levar a sério a estrutura, a coisa desanda, e por falha nossa. Continua a palavra, Eves, gentileza. Bom, não, eu estava falando o seguinte, no caso da testemunha da acusação, o Ministério Público está perguntando, e a defesa está parada. Primeiro, o advogado, durante esse momento, tem que fazer o quê? Prestar atenção nas perguntas, porque se tiver uma pergunta que não pode ser admitida, já tem que levantar a mão e requerer, impugnar aquela pergunta, requerer o indeferimento da pergunta. Aí o juiz mantém a pergunta e você deixa consignado, que aquilo não tem a ver, enfim, dificilmente vai conseguir a nulidade. Mas, ao mesmo tempo em que você presta atenção nas perguntas para requerer o indeferimento, tem que prestar atenção na cópia do processo, que você, de preferência, deve levar uma cópia dos autos. E aí, enquanto aquela testemunha da acusação estiver respondendo ao Ministério Público, você está olhando o depoimento dessa testemunha lá na fase policial, comparando, pensando, refletindo se tem algo diferente para você perguntar. E quando é testemunha da defesa, a questão é diferente. O juiz vai fazer a qualificação e vai olhar para a defesa e falar, pela defesa. A defesa tem a palavra e o advogado vai começar a perguntar do zero. Então são cuidados diferentes. No caso da testemunha da acusação, você ouve primeiro o Ministério Público perguntar, ataca aquelas perguntas, de preferência, sempre preste muita atenção, porque sempre terá pelo menos uma pergunta para você tentar derrubar, sempre. Ataca aquelas perguntas e ao mesmo tempo está olhando o que aquela testemunha falou na fase policial, anotando perguntas, pensando nas respostas que ela deu e vendo como você vai perguntar em seguida. Quando for o contrário, quando for testemunha da defesa, você começa do zero. Normalmente, o juiz não vai perguntar nada. O juiz que tem perfil de começar perguntando para a testemunha da acusação, quanto à testemunha da defesa, ele não vai perguntar nada. É a regra. Então, quanto à testemunha da acusação, ou melhor, a testemunha da defesa, você começa do zero. Isso é ruim? É, porque você já começa sem ter uma base para trabalhar. Por outro lado, você montou essa base antes de ir para a audiência. Monte as perguntas iniciais. É uma testemunha que sabe sobre o fato? É uma testemunha que sabe sobre a autoria, sobre o objeto do crime, sobre o instrumento, sobre a condição financeira do réu? Imagina, por exemplo, testemunha de um caso de tráfico de drogas. Uma testemunha de tráfico de drogas, eu posso ter interesse em falar, por exemplo, perguntar para essa testemunha sobre a situação financeira do réu. Se ele ostenta bens, qual é o carro que ele tem, como é a casa, onde ele mora, se aquela região é valorizada, se a testemunha frequenta a casa dele, se vê movimentação, se nessas visitas à casa dele viu alguém comparecendo ao local, enfim. Então, esse tipo de pergunta inicial é fundamental. Saber como direcionar o depoimento, porque depois o Ministério Público fará com você aquilo que você fez com o Ministério Público em relação às testemunhas da acusação. Me parece que tu disse assim para nós, façam perguntas equilibradas que vão te conduzir para não ter interferência, que o juiz e promotor vão cair no teu discurso. Aí tu pode usar sutileza, agressividade, o teu temperamento naquilo, mas sempre atento ao que o Enes falou. Entrem e acomodem bem as suas perguntas. Estabeleça uma forma de sucesso. Tem um pessoal que fez aqui, vários, meus olhos são fracos aqui, mas eu vou passar para ti uma pergunta e eu vou responder primeiramente o que eu acho. Quando o Ministério Público lê os depoimentos, e são incisivos os depoimentos, já fazendo um pré-conhecimento do que a testemunha vai apresentar, o Luiz aqui de Minas Gerais, meu companheiro que me ajuda no Nicodemos, e respondeu quase que por mim. Doutor, uma questão de ordem, o senhor não pode fazer isso. Mas eu te passo para ti essa pergunta, como é que tu agiria quando... Nós já fizemos, só que o pessoal quer uma abordagem mais técnica, mais precisa. O promotor entra mostrando o depoimento e lendo, esclarecendo.
Como se insurgir frente a isso aí, Evelyn? Bom, tem que consignar no termo de audiência, se manifestar o juiz na mesma hora. Alguns colegas vão deixar acontecer para consignar no final da audiência. Eu acho errado. Porque aí, enquanto concordou com aquela leitura, tudo foi produzido, a prova foi produzida, o depoimento foi prestado. Então, na minha opinião, o certo é atacar no momento em que acontece a leitura. Olhar para o juiz e falar, excelência, a defesa requer que o Ministério Público se limite a perguntar, como diz o artigo 212 do Código de Processo Penal, sem fornecer qualquer tipo de elemento que esteja ou não nos autos para a testemunha. De preferência, faça essa consignação durante a gravação, a audiência estará sendo gravada por meio audiovisual, ficará gravada essa parte durante a audiência no DVD e, ao mesmo tempo, deixe consignado no termo de audiência. Não deixe apenas na gravação audiovisual, que é um outro problema também. Não deixar apenas na gravação audiovisual, porque lá na frente talvez você se esqueça. O que normalmente a gente faz é olhar o termo de audiência, aí dar uma passada pelo DVD e tal, se já tem umas anotações. Tem que atestar. E o que está acontecendo muito, o juiz, o auxiliar do juiz desliga quando a coisa começa a ferver, entendeu? Então tu tá achando que tá gravando e não tá. Então eu só estou dando uma parte assim, ata. Tá com a palavra, Evelyn. Não, é exatamente isso. Eu acho que o ataque tem que ser na hora, demonstrando prejuízo, demonstrando que é uma leitura, sendo que a própria testemunha não pode ler o seu depoimento, demonstrando que o Ministério Público está induzindo a resposta e também que isso fragiliza a prova judicial, que deve ser uma prova nova e não uma prova meramente confirmatória do que aconteceu durante o inquérito policial, que nem produz prova, produz, na verdade, elementos de informação. Evelyn, uma coisa muito interessante que eu estou botando no meu curso é o seguinte, né? E nós temos que ter esse cuidado. Quando você vai estudar para audiência, você vai pegar as primeiras notícias do inquérito policial, os primeiros depoimentos e tem a qualificação da testemunha. Ou seja, se tu pegar uma testemunha que é professor, que é matemático, que é químico, que é engenheiro, galera, já vão preparado, porque esse cidadão, quando for no plenário ou for para audiência, ele vai mentir pouco. Geralmente as pessoas da área das exatas, a tendência delas é seguir um rigor matemático. Eu estou dando que dentro do que foi da minha experiência. Observem e fiquem atentos na qualificação, porque isso, na sua tabela que o Emerson falou, na sua tabela biológica e psicológica e de grau de até de inteligência, você vai notar lá, é professor, é médico, é policial ou é servidor público. Galera, esses tipos de profissionais, tem até estudo, né? Altavilla fala, tem até estudo. Eles não vão para mentir. E se for para mentir, senhores, eles mentem muito bem. Então, eu te passo para ti assim, de que forma a gente pode pegar, lá na fase policial, Evelyn, para aquele que vai pegar a instrução agora, peguei a instrução, a fase policial a gente não acompanha o primeiro advogado que é amigo, que está ali, nós nunca tivemos... Poucas vezes nós tivemos um processo, né, que tu pega lá na polícia, pega a instrução e faz o júri, ou pega na polícia e faz a instrução e vai para até um grau de recurso elevado. Como é que tu acha importante avaliar a testemunha lá naquela fase do processo inquisitorial, na polícia, o puro aqui lá? Tu acha que a gente consegue preparar para a fase de instrução, tendo esses detalhes, eles? Dá para preparar, mas esse é o grande problema, né, porque... O advogado dificilmente participa da inquirição das testemunhas na fase policial. Então, a não ser o caso de flagrante, que vai todo mundo ali na hora. Agora, bom, às vezes não, em 99% dos casos, o advogado não é avisado que uma testemunha foi chamada para depor no inquérito policial. O advogado não fica sabendo. Então, já teve um caso recente aqui em Gramado, o cliente falou para mim, já tinha prestado o interrogatório, ele falou, doutor, fulano de tal, meu primo, vai depor lá na delegacia. Vai quando? Ah, vai hoje de tarde. Porra, mas ninguém me avisou. Aí o réu já estava, o investigado já estava sabendo, falou para mim que o primo dele ia lá. Olha,
é uma situação até humilhante. O advogado saber menos que a testemunha, que o réu que conversa, o investigado que conversa com as testemunhas e tal. E aí como que você vai acompanhar isso? Como que você vai preparar? E outra questão é que, bom, na fase policial há uma grande tendência de interpretação do que é dito. É aquele problema de digitar depoimento. A gente sabe como funciona isso. Que tal coisa, que tal coisa, que tal coisa. Só que, às vezes, o sujeito fala o seguinte, o sujeito é perguntado, você bebe muito? Aí ele responde, eu bebo socialmente. Aí o policial começa a digitar, que confessa que é ébrio habitual. Porra, aí quer ferrar o sujeito, aí já está confessando lá, embriaguez e tal. Ah, você conferiu o freio do carro naquele dia do acidente? Não, não cheguei a conferir o freio. Que confessa que agiu negligentemente. Mas não tem que ter interpretação. Então, na minha opinião, acho que a principal questão no inquérito policial é entender o limite da interpretação que acontece durante a transcrição daquilo que é falado. Se o advogado tiver a possibilidade de participar, de preferência participe de todos os depoimentos. Isso. O estatuto da OAB foi alterado, só que ele coloca de uma forma um pouco duvidosa. É um caso, olha que interessante isso, o Estatuto da OAB, uma lei federal, falando em um caso de nulidade absoluta no inquérito policial, quando ocorre interrogatório ou depoimento sem a presença do advogado. Só que aí a questão é a seguinte, primeiro, a teoria inteira, dogmática, a jurisprudência fala que o que acontece no inquérito não gera nulidade, é uma mera irregularidade, não contamina o processo. Segundo, essa parte de nulidade por falta de advogado na inquirição, no depoimento de uma testemunha, muitos interpretam que seria a própria testemunha levando o seu advogado. Ou seja, vamos fingir aqui, eu defendo o Merria, que é investigado em um inquérito policial. Eu tenho que estar lá acompanhando o Merria, investigado. Agora, se nesse inquérito policial tiver a testemunha Joãozinho, essa testemunha só precisa de um advogado se ela tiver chance de se autoincriminar. Aí ela é uma testemunha Isso. prestando depoimento, não é interrogatório, acompanhada de um advogado. Mas o entendimento que, enfim, estão consolidando é que eu não precisaria ir a esse depoimento do Joãozinho como advogado do Merria. Então, interpretaram de uma forma muito louca, de um modo que no Estatuto da OAB teria uma previsão de que o advogado seria necessário para o seu cliente no interrogatório, na fase policial, e somente seria necessário um advogado para acompanhar uma testemunha se fosse o advogado da testemunha. Aí o advogado do investigado não é comunicado quanto ao depoimento daquela testemunha. E se a gente não fica sabendo, é difícil, porque esses depoimentos, dependendo do lugar, acontecem de um dia para o outro. Ocorre lá a intimação da testemunha, a testemunha vai e acabou. Aí o advogado vai ter que ficar lá olhando o inquérito policial, indo na delegacia todos os dias, para ver se tem algum depoimento marcado. É complicado. Então, na minha opinião, funciona a posteriori. O advogado vai trabalhar com o que já está no inquérito policial, levando aquilo para o processo penal do seu jeito, tentando melhorar a situação. Vinícius, o que tu fez dizer para mim me faz refletir que existe sempre 2 volumes hoje, mais do que nunca, do processo inquisitório antes da repercussão penal. E eu acho, hoje, vamos plantear esse problema na Justiça Federal, Polícia Federal. Né? Hoje, o que nós temos? Uma excelente investigação policial federal, que é superior à própria investigação do Ministério Público. E esse volume, eu vou pegar pela excelência. Eu já peguei processos que, quando já está estabelecido o grau de evolução na escala federal, já está com uma pré-condenação. E aí nós temos um volume de inquisitório processual e um volume que vai ser o processual. Eu te pergunto o seguinte, mesmo nós trabalhando na perspectiva de fazer uma boa instrução, mas se nós pegarmos volume muito intenso na esfera federal, que é o que acontece, pelo volume de informação, pela celeridade de informações que eles têm, não seria o momento de nós fazer aquilo que tu disse,
nossa próxima investigação, nosso próprio combate a tudo que aconteceu sem ter vez, e uma tática que eu comecei a usar, eu apresentar meu rol de testemunhas já na fase policial da Polícia Federal. Por quê? Porque me dá um sentido de contrabalancear o que vai ser aqui na fase judicial. Eu te pergunto, existe um momento que nós temos que reagir dentro da esfera policial? Existe esse momento na tua percepção de conhecimento? Sim. Duramente. Tem, só que eu vou falar uma coisa, não sei se você concorda comigo, o pessoal pode opinar aí também. Pelo que eu vejo, procuradores da República denunciam muito pior do que promotores de justiça. Denúncia, se for comparar assim, onde tem mais denúncias ineptas? Por falta de justa causa, por inépcia da denúncia ou falta de justa causa, enfim, situações que mereçam a rejeição da denúncia, é na Justiça Federal, é o Ministério Público Federal. Eu não sei se está aí vendo o nosso vídeo, mas tem um advogado lá do Amapá, a gente atuou junto num caso recente na Polícia Federal, uma situação envolvendo, enfim, questão de medicina, e foi para o âmbito criminal, e a gente olhava aquela denúncia, a gente discutia. Eles não falaram nada, não examinaram nada que foi comentado durante o inquérito, enfim, criaram uma versão ali, no meio da audiência já estavam mudando a versão, mudaram tudo. E se ele estiver aí, o Augustus, ele pode até deixar o comentário falando como foi isso, para realmente confirmar. Então, na minha opinião, na Justiça Federal, e eu fui estagiário do Ministério Público Federal 2 vezes durante a faculdade, eles trabalham com grande volume, eles têm uma estrutura técnica melhor, uma estrutura técnica de produção de perícias, tem mais recursos, eles conseguem produzir perícias com mais facilidade, principalmente caso ambiental, aí é uma desgraça. E aí dá aquele volume lá, dá 4, 5 volumes. E o advogado, diante daquilo, começa a ficar paralisado. Então, um caminho é fazer a investigação defensiva, selecionar o que é do seu interesse e juntar essa parte do seu interesse no inquérito policial. Aí vem aquela velha história. Não temos lei federal falando sobre investigação defensiva. Isso. O que a gente tem? A gente tem uma regulamentação, uma disciplina feita pelo Conselho Federal da OAB, que é, portanto, o nosso órgão, falando o que devemos fazer, como podemos fazer, e até dando umas dicas, entre aspas, sobre os nossos cuidados técnicos, enfim. Isso daí não vai vincular o juiz. Você não vai poder invocar uma disciplina feita pela OAB para obrigar o juiz. Então, em tese, essa disciplina não vai valer muito para você juntar a sua investigação defensiva. Você tem que ir pela via constitucional, de falar que é ampla defesa, contraditório, paridade de armas. E durante a sua produção da investigação defensiva, você vai autuando, é igual um processo, igual um inquérito. Vai autuando, autuando, autuando. Chega um momento que você tem que decidir se já quer encerrar, fazer um relatório final, igual delegado faz, e já juntar algumas coisas, ou se você não quer juntar nada, acha que não tem nada interessante ali. E aí outra coisa, muitos vão numerar as folhas da investigação defensiva. Eu vou deixar uma dica aqui, uma questão do dia a dia. Você vai começar a numerar a investigação defensiva lá, usar 1, 2, 3, 4, querendo copiar inquérito policial. Só que tem uma questão. Inquérito policial, eles vão juntar tudo. Não é do interesse do delegado se é favorável, se é contrário, enfim, não interessa, eles vão juntar tudo. Agora, se você começar a numerar as folhas da sua investigação defensiva e chegar lá na frente e você constatar que tem um depoimento aqui que vai me ferrar, aí você vai remover aquele depoimento, quando juntar no processo está lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20. Opa, vamos ficar pensando, o que foi isso que esse cara tirou ali dos autos? Então tem que tomar muito cuidado até com a investigação defensiva, até a questão de numerar a página pode te prejudicar. Ô, Everest, pô, cara, nós vamos ficar toda noite aqui conversando. Eu tenho uma lista de perguntas, mas a ideia da live
é justamente a gente fazer dar um lenitivo para a galera que gosta muito de ti, e eu não quero tomar teu tempo, até porque hoje foi um dia pesado para a gente. Eu quero te agradecer, eu vou te passar a palavra para tu despedir. Pessoal, agradeço, foram mais de 200, mais de quase 300 pessoas aqui que chegaram a escutar nossa live. Antes, um monte de gente bicou, quase 1000 pessoas bicaram a nossa live. Eu tenho um grande orgulho de ti, o Evenis, até porque tu representa, tu não é só mais a tua pessoa, é tu e teu cérebro. Então, eu espero que tu continue sempre legal assim, não só para mim, seja legal como tu é e foi desde o tempo que tu começou. Procure, sempre faça o que esteja em tua mente, porque tudo que está na tua mente sempre deu certo, e continue com esse trabalho maravilhoso. Eu vou te passar a palavra e depois eu vou encerrar aqui assim nossos trabalhos, desde já agradecendo do fundo do coração a tua participação aqui. Está contigo aí 2, 3 minutos, quando tu quiser, Não, eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer, uma honra poder debater um pouquinho com você, que, enfim, tem um papel significativo na minha história. Eu te citei no meu livro, A Jornada de um Advogado Criminalista, como uma das pessoas que mais me incentivou a entrar na advocacia, a pedir exoneração para entrar na advocacia. E das pessoas que eu citei, era a pessoa mais próxima, ainda que a gente não tivesse conversado enquanto eu era defensor, mas eu te via atuar, eu te via nas audiências, lá em Encantado principalmente, fazendo um júri. Enfim, um dia a defensoria fica no mesmo andar do salão do júri. E aí atravessava ali o corredor e ficava lá te vendo um pouquinho durante os intervalos. E a gente já conversou muitas coisas, enfim, que me motivaram a fazer cada vez mais. Quando eu pensei em parar, você me deu uma força. Eu me lembro agora, na última vez lá em Florianópolis, a gente sentado lá, eu tenho que ir embora agora, tal, tô de férias. E aí a gente sentado lá no sofá, e você olhou para mim e falou, cara, Evenis não é problema de Evenis mais. Você tem que continuar fazendo o que você está fazendo aí, porque você não é problema seu mais não. Agora você está fazendo coisas para muita gente por aí. Então, velho, continua firme aí. Agora é tentar construir o seu legado. Você tem que fazer isso. Isso, enfim, me motivou a fazer cada vez mais coisas, produzir conteúdo para o pessoal. A gente sempre tenta ajudar aqueles que não têm ajuda, como eu não tive no início. Não sabia me intimar. Enfim, não sabia fazer nada, eu não tive ajuda, ninguém me falou antes do primeiro júri que se acontecer uma nulidade, você tem que ir lá e consignar na mesma hora. Ninguém me falou essas coisas. E eu quero falar para as pessoas, aqui a gente tem um microfone muito bom para chegar às pessoas. Então, eu quero agradecer a todos que ficaram aqui até agora. Eu sei que não é nada fácil ficar até esse horário no meio da semana, mas é uma grande honra falar um pouquinho sobre esse assunto. Quem tiver interesse, vá até Belo Horizonte, que o bicho vai pegar fogo lá. A gente sabe como foi em Florianópolis. Eu não participei de São Paulo, acabou não dando para ir no evento, mas eu sei como aconteceu também. E não é só aquele tempo de fala, não. Sexta, sábado e domingo lá, alguém falando lá na frente, de tarde, de manhã, à noite e tal, varando madrugada. Pessoal do hotel falando, a hora, tem que parar. Não, tá, já vamos parar aí. Zanoni falando sem parar, botando lá o pessoal animado. O pessoal não levantava nem para café. O troço funciona assim. Fora a conversa, fora ali, nos corredores, que também é muito mais intensa. Não vai ser difícil se a gente discutindo uma tese sair na porrada uma hora, porque o troço pega fogo mesmo. Então, recomendo a todos que vão até Belo Horizonte para o evento da Academia do Júri, vai ser muito legal, oportunidade da gente conversar muito, porque como eu sempre falo, as pessoas que acompanham a gente à distância não são números, são pessoas. Quando a gente fala uma coisinha aqui, a gente deu uma dica de uma coisa para audiência, para instrução, para inquirição, isso daí pode ter mudado a vida de um advogado, que amanhã vai estar atuando para 2, 3 pessoas, depois de amanhã para mais 1, 2, e por aí vai. Durante 10, 20, 30 anos daqui para frente na carreira dele, ele vai estar seguindo alguma coisinha que a gente falou. A nossa responsabilidade é muito alta. E lá a gente vai comprar essa responsabilidade de falar coisa séria. E é como você fala, a gente tem lado. A gente não vai ficar falando lá, olha, mas aqui, quem sabe, essa nulidade não é assim e tal. Ah, mas o peso da consciência. O peso da consciência é o cacete. Lá é defesa, é advocacia. Então, quem quiser ir para ouvir defesa,
tem que ir à Academia do Júri. Eu agradeço a todos, continuaremos aí fazendo algumas outras transmissões futuramente. Muito obrigado a todos e uma excelente noite. Oi, Evelyn, só para relatar uma coisa que ficou só entre nós. Tu fez um livro, aquele livro que aparece a montanha, como é que é o nome do título? A Jornada do Advogado Criminalista. O Jornal de Advogado Criminalista. Tu sabe que eu escalo esse aí, e esse cara aí, tá? Eu te contei que eu fiz um vídeo, eu subi 5.500 metros aí numa montanha e estava descendo morrendo. E chegou um momento que ficou a luz da montanha é azulada com cinza quando amanhece, um azul muito forte. Cara, eu vi aquela paisagem e me veio o livro teu. Eu digo, o Evans é foda, cara, porque subir montanha e descer é foda. E descer é pior, Evans, porque subir tu vai para conquistar e descer tu vai para sobrevivência. Eu cheguei, tu vai confirmar, quando eu fui no sopé da montanha, gravei uma mensagem e mandei para ti. Você mandou. Mandei. Foi a pior coisa. Ele está no nosso coração, continua assim. Galera, vamos se encontrar na confraria Nicodemos e os cursos do EMS estão os melhores do Brasil. Até mais, tudo de bom. Tchau. Tchau. Deixa eu cancelar aqui.